Fala aí, meu amigo rubro-negro, minha amiga rubro-negra. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui do nosso canal Mengão Pós-Jogo, que não tem jogo, né? Já que ficamos aí, vamos ficar 2 semanas sem ter jogo do Flamengo. O canal ficou aqui parado um tempo, tô voltando agora com o canal. E aí, nesse turbilhão de coisas que aconteceu durante esse período aí, Tite ameaçado de demissão, Flamengo na Berlinda na Libertadores, e aí, de repente, a gente emplaca duas partidas muito boas que foram contra Corinthians e agora contra o Bolívar, onde aplicamos uma sonora goleada no Bolívar. O que ficou muito claro que aquilo que se joga lá na Bolívia não é futebol, é qualquer coisa parecido com futebol, mas não dá para definir aquilo ali como futebol. O que ficou também muito claro que sem a minha altitude eu não consigo. O Flamengo aplicou aquela sonora goleada de 4-0 em cima do Bolívar e poderia ter sido mais, né? O Bolívar teve uma chance que realmente deixou todo mundo assim, ó, não passava nem o Wi-Fi naquela hora lá, não passava nem o Wi-Fi naquela hora que aquela bola bateu na trave e sobrou na mão do Rossi. Mas só teve aquilo ali também, depois o Flamengo foi senhor da partida. E aí estávamos todos comemorando nossas vitórias, comemorando uma possível engrenada do nosso time, mas aí surge a notícia que o ex-atleta em atividade, Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, ele me aparece na casa dele, lá naquelas festinhas lá que ele costuma sempre fazer, com uma camisa do Corinthians. E ainda tomando uma gelada, né? Que, na minha opinião, ainda é pior do que estar com uma camisa do Corinthians, tá? E aí, justamente, eu quero falar sobre como se estraga uma história linda, construída, assim, de forma tão repentinamente. Como se destrói uma linda história criada com uma idolatria fora do normal, porque nem o Zico tem a idolatria que o Gabigol tem. Essa que é a verdade, entendeu? O Zico, ele é ídolo, ele está acima do bem e do mal ali no Flamengo e tal, mas a galera que é do meu tempo, a gente não vivia endeusando o Zico da forma como os torcedores atuais idolatram o Gabigol. Apesar de que também o Zico facilitou muito a nossa vida, né? O Zico, ele era de fato um ídolo dentro e fora de campo, diferente do Gabigol. Mas eu não estou aqui para falar do Zico, porque o Zico, como eu já disse aqui, ele está acima do bem e do mal ali no Flamengo. A gente vai falar do Gabigol. Como que o Gabigol ele conseguiu destruir a história real dele no Flamengo? O Gabigol foi punido pela diretoria do Flamengo. 10% do seu salário e ele não vai mais usar a camisa 10, que é do Zico. E aí eu quero começar falando sobre isso daí, mas antes eu vou te pedir para tu deixar teu like nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, você se inscreva agora no canal, clicando nesse botão aí que está aparecendo no cantinho da tela, caso você esteja me assistindo por um computador. Ou aqui embaixo onde está escrito inscrever-se, caso você esteja me vendo por um celular. Belezinha? Dá essa moral pra gente aí, ajuda a gente a crescer aí. Então vamos lá, falar do Gabigol, cara. O Flamengo tirou a 10 do Gabigol. Ele só vai usar a camisa 10 na Libertadores, porque a Libertadores é número fixo mesmo, sempre foi assim, né?
Então o Gabigol continuará com a camisa 10 na Libertadores. O que eu acho muito difícil o Gabigol usar a camisa 10 na Libertadores, porque eu também acho muito difícil o Tite colocar o Gabigol na Libertadores agora. Eu acho difícil até o Tite colocar ele para jogar. Eu ainda acho difícil. O fato é que, na minha opinião, a maior punição que a diretoria do Flamengo deu ao Gabigol, de fato, foi tirar a camisa 10. A camisa 10 ela tem um símbolo para a torcida do Flamengo. A camisa 10 do Flamengo ela representa o Zico, né? E aí todo jogador que usar essa camisa, ele tem que usá-la com respeito à instituição Flamengo e o maior patrimônio do Flamengo, que inclusive quem disse isso foi o próprio Zico. O maior patrimônio do Flamengo é a sua torcida. Então, o cara que usa 10, ele tem que lembrar primeiro que ele está usando a camisa mais simbólica do Flamengo, né? E tudo aquilo que ela representa para o torcedor do Flamengo. E parece que o Gabigol, ele, cagou e andou para tudo isso. Não é de hoje que o Gabigol, ele vem fazendo coisas para, de fato, ele querer... O maior problema do Gabigol foi querer se achar maior do que o Flamengo. Só que os seus idólatras, mais conhecidos como Gabizetes, sempre passaram o pano para o Gabriel e nunca atentaram para este detalhe que a gente vem falando sempre aqui no canal. A começar daquela arte que ele fez, onde aparece o Zico com uma taça Libertadores e um Zico com uma cara bem brava, enquanto que ele aparece sorridente, abraçado a 2 taças da Libertadores. Aquilo ali, para mim, já foi o ó ter que ver aquilo ali. Mas os seus idólatras o defenderam com unhas e dentes, dizendo até que a arte não mentiu, né? Como alguns chegaram a dizer, que são essa galera aí, Enzo, que não acompanha a história do Flamengo. Tem uma galera que idolatra o Gabigol como se o Flamengo iniciou em 2019. O Flamengo é um dos clubes do Brasil, na minha opinião, que tem mais ídolos do que talvez qualquer outro time do Brasil. Você pega lá, você tem o Santos lá, que o maior é o Pelé, beleza. Aí, depois do Pelé, você vai ver uns e outros lá, mas, cara, aí tu vai falar do Neymar. O Flamengo não, cara. O Flamengo é um seleto time de estrelas. E muitas que jogaram com o Zico e depois do Zico. Você tem Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, que jogaram com o Zico, Nunes, jogaram com o Zico, mas depois do Zico vieram os caras também como Pet, Adriano Imperador, Romário. Muitos caras que passaram ali pelo Flamengo e deixaram sua história marcada ali no Flamengo. Não só atacantes, cara. Entendeu? Jogadores de defesa, Juan, Atirson, entendeu? Aí chegou nessa geração de agora. Gabigol, próprio Bruno Henrique, Arrascaeta, Felipe Luiz, que acabou de se aposentar. São caras que escreveram sua história no Flamengo. Então o Flamengo é um time, cara, que não se resume ao Gabigol. Tá entendendo? E tem outros que estão chegando e estão escrevendo a sua história. Um deles é o Pedro. Entendeu? Então, o Flamengo não se resume ao Gabigol. E outra, qualquer jogador que veio após o Zico, mesmo que ele seja ídolo no Flamengo, como é o caso do Petkovic, por exemplo, todos sempre reconheceram a majestade do Zico. Ah, mas o Gabigol também. Mas ninguém nunca fez arte se achando melhor do que o Zico. Até porque o Gabigol não nunca foi e nunca será melhor do que o Zico. Para ele meter aquela braba dele lá. Mas se não bastasse aquilo ali, vieram outras coisas após isso.
Flamengo perde a Copa do Brasil para o São Paulo, do Dorival, ex-técnico do Flamengo. O que fez o Gabriel? Foi lá na coletiva de imprensa do Dorival para abrir uma porta e mandar beijinho. Aquilo foi uma tremenda falta de respeito com o sofrimento que naquele momento o torcedor do Flamengo passava, porque era um ano que a gente estava passando em branco, não havíamos ganho nem o Carioca. A gente não ganhou nada. E era um ano que a gente tinha uma perspectiva gigante de ganhar vários títulos, porque iríamos disputar, inclusive, o Mundial de Clubes. E aí foi um desastre o ano. Foi um desastre. E ele jogou aquele jogo, sendo que não era nem para ele jogar. Ele já era reserva do Pedro ali. Ele foi reserva do Pedro já com o Sampaoli. Não foi o Tite que botou o Gabriel de reserva, foi o próprio Sampaoli que colocou. O Sampaoli reconheceu que o Gabigol já não tinha mais como ser titular no Flamengo. O Flamengo foi eliminado da Libertadores de forma vergonhosa por um time de várzea, que era aquele time do Olímpia. Tanto é que o Fluminense enfiou um saco de gols neles aqui e lá. E o Flamengo, com esse seleto time dele, foi eliminado por esse time medíocre do Olímpia. E o que fez o Gabigol depois disso tudo? Fez uma festança na casa dele. Para comemorar, segundo ele, o seu aniversário. E aí os passadores de pano continuaram defendendo, dizendo, mas ele não pode comemorar o aniversário dele? Pô, meu irmão, poder pode. Mas você pode simplesmente respeitar também a dor do torcedor. Aquele ali não era um momento de festividade de forma extravagante como ele fez. Você pode até discordar de mim, fica à vontade, mas é a minha opinião. Entendeu? Ele tem que entender que ele representa milhões de pessoas hoje. Ele é ídolo de milhões de pessoas. Para ele simplesmente ignorar tudo isso e vou fazer uma festança de arromba. Tanto é que ele chamou a polícia para ficar lá perto da casa dele, porque alguns torcedores foram para lá protestar. Se não bastasse isso, porque todo mundo fala muito que o Marcos Braz mordeu a virilha do torcedor, mas esquecem que o Gabigol xingou um torcedor também lá no aeroporto, que estava lá protestando. Xingou. E o torcedor não agrediu ele, não bateu nele. O torcedor fez o protesto dele lá. Certo ou errado, o torcedor estava lá para protestar. Caberia a ele se calar naquele momento. Mas não, ele foi xingar o torcedor. E mesmo assim ele continuou sendo idolatrado. Aí chega a questão do doping. Né? Chega a questão do doping. Ele foi moleque, ele desrespeitou o funcionário, mas aí os seus defensores foram para a rede social dizer palhaçada, que tem que ficar mostrando a ferramenta lá para o manja ficar olhando. Uma palhaçada isso. Não é palhaçada, meu irmão. Faz parte do trabalho. Faz parte da profissão que ele escolheu para exercer, que é a de jogador de futebol. Hoje, os caras vão aos CTs para fazer doping. E diga-se de passagem, a organização de doping aqui do Brasil ela é muito respeitada. E os caras foram lá para fazer a coleta do material. Todos os jogadores do Flamengo fizeram sem reclamar. Ele foi o único babaca que reclamou, que não quis fazer da forma como tinha que ser feito. E aí foi anotado lá que ele tentou fraudar. Eu fui contra a punição de 2 anos porque eu achei exagerada demais, porque pelo fato dele, mesmo ele tendo sido babaca, ele fez o exame. Ele foi babaca, mas ele fez o exame. E o exame dele, tanto o de sangue quanto o de urina, não constou que ele estava dopado. Então, de fato, na minha opinião, caberia sim uma punição disciplinar, né? Ele poder pegar um gancho aí de, sei lá, uns 10 jogos,
e uma multa, né, pesada que teria que pagar para a federação e tal, e estava tudo em paz, estaria tudo em casa. Eu, na minha opinião, penso assim, mas os caras resolveram ser radicais e aplicaram a multa, a punição de 2 anos. E aí, essa punição de 2 anos, o que isso causou? Causou um prejuízo para o Gabigol? Não, o prejuízo foi causado para o Flamengo. Para o Flamengo. Porque o Flamengo perde um dos seus principais jogadores para as principais competições que viriam, Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque o Flamengo não está perdendo o Gabigol para o Carioca. O Flamengo estava perdendo o Gabigol para a Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão. Ou seja, as 3 maiores competições que o Flamengo vai ter que disputar nesse ano de 2024. E aí o que teve que fazer o Flamengo? Gastar dinheiro pesado com justiça para poder arrumar um efeito suspensivo para o Gabigol poder voltar a jogar. E aí lá foi o Flamengo ajudar o Gabriel a sair dessa encruzilhada. Veio o efeito suspensivo. O Flamengo conseguiu, porque até eu acreditava que o Flamengo iria conseguir isso, porque eu achei muito pesada a multa, a punição que era ele. E foi uma parada que foi acirrada, foi 5-4, se eu não me engano. Então, assim, eu acreditava que o Flamengo ia conseguir o efeito suspensivo. Mas o Flamengo teve que desembolsar uma grana para tirar o Gabriel dessa encruzilhada. Né? E mais uma vez, os seus defensores, que parecem que são pessoas cegas, não conseguem ver as cagadas que o Gabigol faz, continuaram defendendo com unhas e dentes o Gabigol e ainda colocaram como errado nessa história os caras que deram a punição a ele. Né? Enfim, depois de tudo isso, ele ainda foi abraçado pelos idólatras dele, foi ovacionado no Maracanã, foi recebido com festa lá no Ninho do Urubu. A torcida vaiou o Pedro, mesmo Pedro fazendo gol e o Flamengo ganhando. A torcida vaiou o Pedro porque queria ver o Gabriel de volta como titular. Não importa se o Pedro esteja jogando mais do que ele, 1 trilhão de vezes mais do que ele. Não importa se o Pedro é 1 zilhão de vezes melhor que o Gabigol. O que importa é que esses caras têm que ver o Gabigol. E fim de papo. E teve aí vários aí fazendo videozinho da arquibancada do Maracanã, dizendo: teu gol vai sair, estamos aqui na tua torcida por você sair gol. Tipo assim, as pessoas estavam tão cegas pelo Gabigol, que tá lá o Pedro fazendo gol todo jogo e parece que as pessoas preferem comemorar gol do Gabigol do que comemorar gol do Pedro. Eu li no Twitter um cara escrever que estava com saudade de comemorar gol do Gabigol. Que eu tive que falar pro sujeito assim: irmão, você não precisa ter saudade dos gols do Gabigol. Basta comemorar os do Pedro, do Cebolinha, do Gerson, porque é gol também. Inclusive garante vitória e 3 pontos. Não é só o gol do Gabigol que vai garantir vitória e 3 pontos. Não, se o Gerson fizer gol, entendeu? O Pedro fizer gol, o Cebolinha, até o Rossi. Se ele der um chutão lá do gol do Flamengo direto e entrar no gol do adversário, é gol igualzinho e vale 3 pontos. Mas parece que essas pessoas cegas só queriam comemorar gol do Gabigol. E aí, quando chega essa notícia dele ter cagado para a torcida do Flamengo, para o Flamengo, e colocou uma blusa do Corinthians, basicamente ele está dizendo o seguinte: tô nem aí para o Flamengo. Se eu não posso ser titular, então eu vou fazer o que eu quero e bem entende. O cara quer ser titular na marra. Ele não quer fazer o caminho que o Pedro fez. Aí eu li comentários do tipo: mas o Pedro botou a mãe chorando, que não sei o quê.
Meu irmão, antes botar a mãe chorando do que botar uma camisa de um outro time, que é nosso adversário, sim, para querer fazer pressão para ele ser titular. E mais, renovar contrato com ele dos moldes que ele deseja. Então é o cúmulo do absurdo. Ainda tem isso também, porque quando a notícia que saiu que ele queria contrato de 5 anos, os cegos pelo Gabigol defenderam com unhas e dentes que aquilo ali era mentira. E está mais do que provado que não é mentira. Então, fica aqui a observação sendo feita, é o seguinte, o cara conseguiu destruir a história dele. Porque a maior punição que o Gabigol vai ganhar não é ele ficar sem a 10. Essa sem a 10, ela é bem simbólica. É um baita tapa na cara. Mas a maior punição que ele pode ter é ele chegar lá no estádio, sentar no banco de reservas, ser mandado aquecer e a torcida mandar aqueles elogios maravilhosos para ele, como mandou ontem no jogo do basquete. Então é isso. Eu espero que o torcedor do Flamengo entenda daqui para frente que outros ídolos surgirão no Flamengo. Inclusive, um dia eu acredito que Vinícius Júnior vai voltar para o Flamengo. E vai voltar consagrado. Mas que entenda uma coisa, torcedor. Ninguém, absolutamente ninguém, está acima do Flamengo. Nem o Zico. Aqui é o Flamengo. Aqui está o Zico. E depois do Zico, não existe príncipe, só existe subalternos. Saudações rubro-negras e até a próxima.